Olá, tudo bem? Sou Cristiano Luzes, coordenador do IBET Maceió e professor do IBET. Eu vim aqui convidar a todos para a aula do próximo dia 11 de julho sobre sanções, crimes e presunções tributárias. Essa aula é da maior importância. No plano teórico, o tema das sanções ocupa um papel central, inclusive para a compreensão do próprio fenômeno jurídico. Ao menos na nossa tradição ocidental, o positivismo predomina desde o século XX, podemos dizer assim. O tema das sanções ele se tornou fundamental para compreender o próprio direito. Vale lembrar a definição de Hans Kelsen sobre o próprio direito, em que afirma que o direito pode ser definido como ordem coercitiva de normas. O tema da coercitividade está presente aí na própria definição do fenômeno jurídico. E tanto é verdade que é conhecida também a clássica definição de Hans Kelsen entre normas primárias e secundárias, e tamanha a importância que Hans Kelsen dava ao tema das sanções, ele definia as sanções jurídicas como normas jurídicas primárias, aquelas que definiam um sistema de normas como sendo jurídico, distinguindo, então, daqueles sistemas de normas não jurídicos, dotado, portanto, de coercitividade, e assim caracterizando-se como um sistema jurídico. No plano econômico, também o tema das sanções tem destacado a importância. O contencioso tributário hoje é marcado também bastante pelas disputas em torno da aplicação das multas, da correta aplicação das multas tributárias, administrativas, sobretudo. E os valores são expressivos. Algumas multas chegam a um montante de 200% do valor do crédito tributário. Portanto, também nesse aspecto econômico, essa aula tem destacado a importância. E também tem uma importância prática. A gente pode dizer que o contencioso administrativo hoje, para quem trabalha nos escritórios de advocacia, quem lida nos tribunais administrativos do Brasil, pode notar que também o tema das multas administrativas ele é central, recorrente, e a jurisprudência é rica em debates, em temas a serem discutidos. E tudo isso será visto aqui na aula de hoje, na aula de 11 de julho, que todos vocês vão assistir. Portanto, não percam essa aula, ela é da maior importância. E vocês verão também alguma sofisticação teórica nesse tema. À primeira vista, temos a impressão de que se trata de um estudo unicamente sobre direito positivo, sem grande complexidade. Afinal, em matéria de sanções, importa sobretudo a tipificação da conduta e a clareza sobre a sanção aplicada. Mas não é bem assim que se dá, sobretudo no direito tributário. Vemos que no tema das sanções tributárias, sejam elas as sanções administrativas, pecuniárias e não pecuniárias, sejam elas também as sanções penais relacionadas à atividade tributária, nós vemos um conflito entre dois princípios de justiça distintos. De um lado, nós temos uma justiça punitiva, focada em definir uma proporcionalidade de pena de acordo com a gravidade do delito praticado. E do outro lado, nós temos a justiça fiscal, que é pautada por outros princípios, sobretudo pelo princípio da capacidade contributiva, do não confisco, da proteção da livre iniciativa. São aspectos completamente distintos, mas que, no âmbito da atividade de fiscalização tributária, eles estão intimamente relacionados. E essa relação que se dá no meio prático faz com que aquilo que no âmbito teórico era distinto, agora entre em constante conflito. Então, veremos que, de um lado, nós temos princípios do direito tributário, como o princípio da legalidade, da capacidade contributiva, da proibição do confisco, da igualdade, da livre concorrência, em que nós passamos a discutir a sua aplicabilidade também para matérias penais ou administrativo-penais, que tem outros princípios. Podemos falar como princípios da justiça punitiva, o princípio da legalidade, mas aqui sob uma ênfase um pouco diferente, no sentido de proteção da liberdade, e menos como proteção da livre concorrência. Nós temos o princípio da culpabilidade, da pessoalidade da pena, do indúbio pro réu. E quando todos esses princípios que pertencem a âmbitos distintos das esferas de justiça, numa mesma situação prática,
entram em conflito é que surgem os grandes debates que pautam hoje o casuísmo da nossa jurisprudência administrativa, que tem soluções muito criativas e, por vezes, até controversas, e todas elas são vistas ponto a ponto. Como, por exemplo, nós poderemos discutir nesta aula se o princípio do indúbio pro réu pode se aplicar no processo administrativo. O debate até então conhecido envolvia a aplicação do princípio do indúbio pro réu em casos de multa, quando dá-se votação por empate no âmbito do CAF, considerando que se trata de um órgão de números pares. Havia essa discussão se aplicava-se o voto de qualidade previsto no regimento interno do CAF ou se aplicava, sim, o princípio do indúbio pro réu, presente no âmbito das multas, no âmbito da punição, da justiça punitiva. E agora essa discussão ganhou um relevo ainda maior, graças à recente lei 13.988, deste ano, 2020, que simplesmente extinguiu o voto de qualidade do CAF e adotou a solução do indúbio pro réu, inclusive, para decidir o crédito tributário, não apenas a matéria de multa. Logo, também esse princípio se tornou muito discutido, muito presente, e isso será visto também nessa aula, outro ponto interessante também é a discussão sobre a pessoalidade da pena. Ora, nós podemos transcender uma multa, a pena de multa, para aquele que não praticou a infração administrativa, a infração tributária? Esta é uma dúvida que surge, sobretudo quando se trata em operações de incorporação e aquisição de empresas. Afinal, o crédito tributário decorrente de multa que esteja constando no passivo de uma empresa ser incorporada ou adquirida por outra, deve também suceder essa outra empresa? Ela pagaria pela infração praticada pela empresa adquirida, incorporada? Essa também é uma discussão que se impõe. Vocês verão que a jurisprudência é farta em debates a respeito desse tema também. Vale também a gente rever uma discussão, já essa é um pouco madura, mais do que todas as outras, sobre a proporcionalidade da pena e a vedação com fisco na aplicação das multas. Ora, se as multas servem para inibir uma infração tributária, portanto, é algo que diz respeito à punição da conduta, justiça punitiva, à primeira vista tendemos a imaginar que a multa ela deve corresponder à gravidade da infração, pouco importa o tamanho do crédito tributário. Mas veremos que, na prática, a aplicação de algumas multas de maneira exorbitante pode implicar também, de alguma maneira, a mitigação da atividade econômica daquele contribuinte que está sendo autuado. De modo que surge também a discussão, ora, o princípio da vedação com fisco, que se aplica para a atividade tributária propriamente dita, também se aplicaria para a atividade punitiva ligada à fiscalização tributária? É outra questão que também iremos discutir. E no âmbito criminal, propriamente dito, do direito penal tributário, também surgem questões desse tipo. Ora, para fins de tipificação dos crimes contra a ordem tributária, previsto na Lei 8.137, a gente pode falar que é necessária a existência do crédito tributário, da constituição do crédito tributário pelo lançamento, ou não? E no caso desse crédito ter sido suspenso, ou ter sido compensado, ou até mesmo ter sido inscrito em parcelamento pelo contribuinte, o que acontece com essa sanção penal? O direito penal e o direito tributário são esferas distintas, Também é uma questão que surge, e na base disso está a mesma questão, que os penalistas discutem sobre se os crimes da Lei 8.137 diz respeito a crimes contra a fazenda pública, portanto, seriam crimes materiais, ou se seriam crimes contra a ordem tributária propriamente dita. E aí, nesse sentido, seriam crimes formais, ou seja, é preciso que exista, sim ou não, lesão efetiva ao erário. Esse também é um debate que está diretamente relacionado ao tema dessa aula. Vocês verão tudo isso em profundidade. Eu espero que vocês aproveitem muito esta aula. Não subestimem esse tema. Prestem muita atenção, porque será de grande importância para a vida profissional de vocês e para tudo que virá. Agradeço. Um grande abraço.